Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. Meu pai havia ido buscar Donana semanas antes do meu nascimento. Cresci ouvindo minha avó se queixar da distância da fazenda onde havia passado sua vida. Nota evidente de uma saudade que não admitia sentir. Não exigia seu retorno, compreendia seu papel ao lado do filho, mas não deixava de externar seu lamento. Quando meu pai apareceu na fazenda onde havia nascido para buscá-la, Donana já se encontrava sozinha na casa velha, onde viveu quase todo o seu tempo. Àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. Cada homem com desejo de poder havia avançado sobre um pedaço, e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores, que não tinham tanto tempo na terra, estavam sendo dispensados. Os homens investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia com um documento de que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços da Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. Meu pai, depois de chegar à Água Negra, retornou algumas vezes ao lugar onde havia nascido. Essas histórias nos foram contadas por Salustiana, enquanto crescíamos. Só preservaram Donana por lá por conta da idade avançada, pois já tem de alguma forma se afeiçoado sua presença. E também porque corria de casa em casa, de boca em boca, os poderes da velha feiticeira, das viuvezes, prova de seu fardo, e do filho que enlouqueceu e foi viver no mato com uma onça por semana. Trecho de Torto Arado, tema do nosso vídeo de hoje. Um belíssimo romance. Tenho pouquíssimas certezas neste mar de incertezas, mas acho que você é um dos escritores mais talentosos da nova geração. É o depoimento do Milton Ratum sobre o Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Publicou os livros de contos Dias e A Oração do Carrasco, além de outros textos ficcionais. Com este doutorado, venceu os prêmios Leia 2018, Jabuti e Oceanos. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho e tempo. Citação de Raduan Nassar. Saudações, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, livro que super insensado, né? Pessoal super admirado e com merecimento. O livro é sensacional. Imagina o mistura de Graciliano Ramos com Raduan Nassar, né? E nós já falamos do Torto Arado brevemente no livro que falamos do fascínio que a literatura de classe média, né, urbana, tem pela a vida campesina, né? Então, os escritores que escreveram sobre a vida no campo, a exploração do trabalho. E falamos do Menino de Engenho, falamos do Menino Gapiúna, o 15, Vidas Secas, Grande Sertão, Dois Irmãos, o Lavoura Arcaica, né? Então, vamos falar mais detidamente do Torto Arado hoje, que é um livro assim, que são três partes, né? Narrações em primeira pessoa. Então, assim, é algo bem intimista, né? Você tem uma voz que você pode identificar, são duas vozes de mulheres e uma voz de um encantado, né? Essa questão do encantado é interessante, porque são vários temas, vários recortes, né, que tornam essa obra já um clássico, porque você pode ler a leitura através das pessoas e através dos encantados, né, que é parte da religião ali da Chapada Diamantina da Bahia. Então ele fez uma pesquisa sobre essa religião, que é o chamado Jaré, né? O Jaré tem uma tradição de matriz africana do povo Nagô, né? Então é um pouco de candomblé de caboclo, eles chamam, né? É uma forma de xamanismo. E eles têm essas reuniões de festas chamadas sambas. Então aqui ele mostra, né, essa ligação desse culto indígena. Aqui fala dos índios cariris e maracás, né? E interessante que essa questão do encantado, né, das almas, que é parte dessa tradição de matriz africana e também indígena, né? Está aqui também no outro livro que nós vamos comentar em breve, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, né? Então ele fala basicamente isso aqui a lenda dos encantados, né? Das almas. Interessante que ele parte dessa questão sobrenatural para falar a história do Brasil, né? Então ele entrelaça aqui a religião portuguesa, né, do colonizador, e vai contando a religião também dos indígenas que viviam aqui e a religião dos africanos, né, que vieram escravizados, né, para o Brasil.
Então é interessante isso aqui, Vive o Povo Brasileiro, esse recorte, usa a religião, né, uma forma de fazer um recorte na história, com essas lendas, né, com essas tradições de matriz africana, matriz cabocla, né, que é a das almas. Muito bem, aí o Itamar Vieira Júnior usou essa questão do jaré para ser um fio condutor, mas você pode analisar vários subtemas que se entrelaçam no torto arado, né? Então o tema da exploração do trabalho, aquele resto do feudalismo, né? Porque é aquela questão de você cultivar a terra para um senhor ali no latifundiário, e ele retém parte da sua produção, você tem que produzir na lavoura principal, e aí o que você conseguir produzir no seu quintal é a sua subsistência, né? Então essa miséria e pode ser agravada pela seca, porque em dados períodos a lavoura pode se perder por seca, por falta de água, ou então uma grande inundação. E aí a lavoura é lavada e você perde os grãos, né? Então, ou seja, ali é uma vida assim, muito de subsistência, e o único que lucra é o latifundiário, né? Então o latifúndio vai sempre aumentando e concentrando terras, mais pessoas vão trabalhar para ele, e aí as pessoas têm duas condições: ou elas resignam essa servidão, passam a trabalhar para o latifundiário, ou elas passam a enfrentar. Aí você pode enfrentar o quê? Se organizando um sindicato, né? Ela pode reivindicar melhores condições de trabalho, e aí você vai ter que enfrentar os jagunços lá dos latifundiários, né? Ou você pode ir embora da terra, você pode enfrentar e, né? Então você pode resignar, trabalhar, você pode enfrentar, e aí enfrentar a violência que vai acontecer, ou você pode enfrentar, discordar com as condições e fazer o êxodo rural, ou seja, você é expulso também, porque se você enfrentar o fazendeiro, né, ele pode te expulsar das terras e você vai para a cidade, vai para as pequenas vilas, aí é o que chama de o êxodo rural, que aconteceu muito nos anos 40 e 50, com o inchaço das cidades. As pessoas não conseguiram manter a vida rural por essas concentrações de terra, e aí ele mostra realmente aqui como é que os senhores reivindicam parte da lavoura dos empregados, né, dos empregados, né? Quais são as relações de trabalho aqui? Não tem carteira assinada nem nada, né? Então eles reivindicam parte da produção dessas pessoas que trabalham na terra. E aqui outra coisa, a questão da mulher, né? Ou seja, se o homem já é explorado, né? Ou seja, o patrão explora os gerentes, os homens, né? Os campesinos, os jagunços e tal. E aí o homem explora a mulher e os filhos, né? Então é uma relação de poder em que, né, o homem é explorado e o homem explora a mulher e os filhos, né? Então os filhos desde cedo estão na lavoura, né? Os meninos de 10, menos de 10 anos estão na lavoura. Então mostra essa exploração do trabalho, ou seja, as crianças não têm infância, né? Não tem juventude. Aqui as meninas logo, né, que já se tornam moças, né, já estão casando, então elas já são entregues, né? Os pais, muitas vezes não escolhem o marido, né? A família escolhe o marido, e raramente, se ela escolher o marido, ela tem que fugir de casa com ele, né? Então muitas vezes o pai e a mãe é contra e ela foge com outra, né? Então tem essa questão que a condição feminina, ou seja, a mulher pouco pode escolher o que fazer na vida, né? Então ela vai resignar a ser, né, a serva de um servo, ou seja, vai trabalhar na casa do trabalhador rural, ou ela vai enfrentar isso, vai estudar. Por exemplo, a Bibiana, ela vai estudar, né? Ou seja, a forma de resistência dela ela quer estudar. Então ela sai de casa com o homem que ela escolheu, e aí o homem ele entra no sindicato, ele entra para uma luta de enfrentamento, de organização, né? Ou seja, o enfrentamento deles é quem é organizado, não é nem muitas vezes nem é coisa violenta, né? O pessoal acha que o pessoal da terra é violento, não. Só de se organizar enquanto trabalhador, montar um sindicato, reivindicar melhores, né, condições de trabalho, já é uma forma de enfrentamento, né? Enquanto que do outro lado nós temos o jagunço armado, né? Então ele mostra justamente isso, ou seja, de que lado está a violência, né? Só que é claro que a narrativa é invertida. Muitas vezes quem está reivindicando é chamado ao esquerdista, terrorista, né? Tem essa narrativa de que a quem está pedindo por direitos, né, é que está ofendendo a propriedade, está indo contra a propriedade, sendo que essa propriedade muitas vezes são grileiros que vão avançando as terras, vão derrubando cercas, né? A gente já viu lá no São Bernardo, a gente já viu outros livros que, né, o Coronel Lobisomem, o Mulo, né? São os fazendeiros contando como é que eles conseguiram, né? Então os fazendeiros vão ampliando as terras, algumas pessoas não conseguem manter a terra, vai lá e compra por preço baixo, e assim ele vai expandindo a fazenda dele, né? Que é o latifundiário. E muitas vezes o latifundiário nem conhece todas as terras, né? Ele administra pelos gerentes,
que vão lá administrando esses trechos. Então, são 3 partes, né? O torto arado são 3 partes, são 3 vozes. E aí é interessante, é o fio de corte, torto arado e rio de sangue. Esse torto arado é uma referência ao arado primitivo que se usava, né? Eles usam assim, uma coisa bem medieval mesmo, arado básico de trabalho, né? Não tem trator aqui não, né? E essas vozes, aí você tem 2 irmãs, né, que desde criança elas sofreram um acidente brincando lá com né, um instrumento cortante que a avó guardava, né, como uma relíquia de família. E aí até você saber quem cortou a língua mesmo, né, porque uma começa a falar pela outra, porque uma perdeu metade da língua, a outra perdeu um pedaço só. Então só cortou e a outra perdeu um pedaço. E aí uma começa a falar pela outra, porque a que perdeu a metade da língua ficou muda, né, não tem como articular a palavra. E aí, até você descobrir quem é que perdeu a língua, então você faz esse jogo, você não sabe quem é que está contando, né? Então, não vou falar quem que perdeu a língua, lá no meado do livro você vai saber quem é. E ele usa essa forma de quem que perdeu, né? E a narrativa é tão assim que você não sabe quem é, né? Quem é que está narrando, se é a pessoa que. Ela está narrando porque foi ela que perdeu a língua, né? Eu pensei isso, quem está narrando é quem perdeu a língua. Mas não, aí você vai ver aí surge a voz da outra. E aí as diferenças entre elas, né? Aquela que se resigna, aquela que vai ter que aguentar a opressão do marido e tal, né? O marido que foi, né? Uma escolheu o homem, ela fugiu com o homem que ela escolheu, né? Muitas vezes que a família não queria. E a outra aceitou o homem que foi lá pedir a mão, né? O pretendente que foi lá pro pai, nem perguntou para ela, foi lá no pai, ó, que eu quero casar com a sua filha. Aí ela foi lá viver com, né? A mulher não pegou você, né? No máximo pegou, você quer viver com ele, né? Vou viver com ele. Né? É resignação completa, porque ela não tem outra condição de ir. Né? E ela vai mostrando as tradições. A avó é resignada, e vai mostrando que a única coisa que o pai tem, o único poder que o pai tem é um poder religioso, no sentido de que, como ele é o mestre de cerimônia ali, né? do encantamento, do jaré, ele pede ao prefeito, né? Durante a cerimônia ali, que o prefeito, né, vai prestigiar o evento, vai pedir uma bênção para o pai de santo, né? Ele pede uma escola. Ou seja, ele usa esse poder de chefe religioso, né, podemos dizer assim, para o prefeito, tem que ter uma escola aqui para as crianças, né? E aí o prefeito, então sua mulher vai ser a professora, né? Não, você tem que contratar a professora. E aí ele contrata o prefeito, né? Em reverência a Santa Bárbara, né, que é o encantado lá, né, que é um sincretismo religioso, né, porque eles adoram São Cosme e Damião, Santa Bárbara, que são sincretismos católicos, né, são santos católicos. Mas o prefeito, né, com medo, né, de perder a bênção do encantado, né, ele passa a concordar com a construção da escola. E realmente lá no latifundiário, aí ele dá o nome da escola, vai ser o nome do patriarca da família latifundiária, né? Então ela tem um latifundiário, o pai, o fundador da linhagem, tem o nome da escola. E aí eles concordam, né? Então vão deixar, né, educar lá os filhos porque se fosse depender dos donos de terra, não educava ninguém, né? Analfabeto é melhor ainda para eles, né? Ou seja, então é assim, o fato do filho do camponês estudar já é uma resistência, né? Então ele mostra, ou seja, nessas condições de escravidão, de servidão, uma criança no meio rural fazer um supletivo, fazer uma escola, fazer um cursinho de pedagogia já é uma resistência, né? E como romper esse ciclo de exploração. Então, você pode montar um sindicato, você pode organizar os trabalhadores, né? Você pode ensinar os filhos dos trabalhadores e evitar o êxodo rural, porque na verdade o êxodo rural, essas pessoas que vivem a vida toda no campo, vêm para a cidade grande sem qualificação para a vida da cidade grande, né? A qualificação de estudo, se elas fossem bem tratadas, no sentido de condições de trabalho dignas, né? No campo, não haveria êxodo rural. Né? As pessoas viveriam no campo, produziriam no campo pequenas propriedades e não esses latifundiários, esses latifúndios imensos, né? Então ele mostra isso, ou seja, é claro que ele não faz uma crítica direta, isso aqui é um livro Jorge Amado que faz uma crítica socialista, mas está aqui, né? A crítica está aqui, não que ele proponha soluções, mas ele mostra que já existem coisas que rompem o ciclo de exploração, né? Vai falando, a organização dos trabalhadores, né? Mesmo pagando o preço da violência, né? Porque depois um dos personagens vai pagar o preço, né, por organizar os trabalhadores, e esse sentido de romper esse ciclo de exploração por estudo. Então, ou seja, só o fato do pai das protagonistas pedir a escola, né, e aí você vê que a escola só vem por isso, né, porque se dependesse das autoridades, né, vamos mandar uma escola para as crianças, né,
Não tem, as autoridades não têm nenhum interesse, o latifundiário não tem nenhum interesse, né? Então, só no momento de, usando o seu poder religioso, né, seja de figura religiosa, que o curandeiro pede, né, durante a cerimônia do jaré, pede ao prefeito. Então aí vem esse rompimento, né? E aí nem todas as crianças vão estudar, né? Nem todos que a gente vai ver aqui, nem todas as crianças vão estudar. Ou seja, então são vários níveis de leitura. E é isso que faz a grandeza. E vai ser um clássico, justamente por isso. Daqui a 50 anos estaremos falando Torto Arado por isso, porque é igual a lavoura arcaica, né? Tem várias histórias dentro da lavoura arcaica. Dois irmãos, tem várias histórias dentro de dois irmãos. Então aqui tem vários níveis de narrativa. Eu posso falar no nível do pessoal, né, a narração da condição feminina, o nível do social, ou seja, condições próximas do trabalho, e a questão mística, religiosa, que é a questão do jaré, porque na terceira voz que fala que é o encantado, contando como é ser o encantado, né, e a visão mais totalizante, né, assim, o encantado é que sabe as várias, como se acompanhasse as várias gerações, que acontece também no Vivo Povo Brasileiro. Você tem várias gerações de brasileiros e tem aquele fim condutor dos encantados, né, das almas. Então é basicamente isso. Eu poderia falar horas sobre Torto Arado, mas eu fiz um resumão, né? Espero que todos tenham gostado e, claro, agradeço a atenção e compartilhem.